E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como instalar o software CTI para as centrais HDL. A única coisa que eu peço aí, por favor, pessoal, é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar, tá bom, pessoal? Isso vai fortalecer bastante. Então eu vou disponibilizar um link para download do software do CTI, está aqui na descrição desse vídeo. Também vou disponibilizar para download o driver desses conversores de USB para serial e vou mostrar passo a passo a instalação do software, a instalação do driver e a configuração do cabinho também, como ligar o computador com as centrais HDLs, tanto da linha Flex como da linha P, as primeiras configurações, como puxar a programação, como ativar o CTI, monitorar os ramais, né, ou os apartamentos, ou até mesmo os porteiros, para ver, por exemplo, quem está utilizando ou não a central. Isso serve para, em campo, por exemplo, a gente poder fazer toda uma análise, uma identificação da fiação, da rede da central. Imagine que você pegou um cliente lá, um condomínio, independente do tamanho, que é HDL, porém não foi você que fez a ativação, a instalação, enfim, toda a parte de infra, e você precisa descobrir, porque não há mapeamento dessa rede, desses apartamentos, que é o que a gente mais pega em campo. Então, com esse software, eu vou mostrar o tanto que é fácil a gente resolver esses tipos de problema. Mas lembrando que ele só é compatível, então, com as centrais HDL, tanto a linha Flex como a linha P, e com os porteiros eletrônicos, né, os módulos F12, o F20 também, na atualização de firmware, fazer backup, por exemplo. Então eu vou mostrar também como resolver os possíveis problemas de incompatibilidade, de instalação ali, tanto do driver como do software, tá bom, pessoal? Então acompanhe aí que tem bastante dicas interessantes. Uma vez clicando no link, ele vem para essa tela. Vamos aqui na opção fazer download. Depois de algum tempo, então, ele vai fazer o download. Selecionamos aqui, mostrar numa pasta. Por padrão, o sistema joga para a pastinha download, que é o padrão de todos os navegadores. E ele vem compactado com o WinRAR. Então a gente pode vir aqui com o lado direito do mouse, extrair aqui. E após alguns segundos ele vai extrair esses dois arquivos. E o instalador está dentro dessa pasta. Vamos selecionar aqui e aqui está o instalador. Então vamos dar 2 cliques normal. E aqui vem a primeira tela do assistente. Next. Aqui é o contrato de licença. Então você pode aceitar. Se não aceitar aí tu não vai conseguir instalar. Então tem que aceitar. Se quiser ler aqui, vamos em Next. Aqui é a pastinha padrão, onde ele vai ser instalado. Se tu quiser alterar, tu altera. Mas eu deixo no padrão mesmo. Próximo, aqui é o que ele vai instalar. Então ele vai instalar os drivers, o CTI, as melodias, o upgrade, que é para ele atualizar, BDE, e o C++ aqui é importante, se tu não tiver no teu micro, tem que instalar. Então é só deixar marcado aqui a opção Full Installation, não precisa alterar nada e dar um Next. Então nessa tela ele está dizendo que vai criar um atalho no menu iniciar. Vamos dar um Next e na próxima tela tem uma informação importante. Aqui, ele está dizendo assim, ó, criar um ícone na área de trabalho, deixamos marcado, criar ícones no menu iniciar, ok, e aqui em opções, veja que está marcado, carregar CTI ao iniciar o Windows. Vamos desmarcar isso aqui. Por quê? Toda vez que ligarmos o computador, ele vai iniciar automaticamente. Então, se tu deseja que isso aconteça, deixe marcado. Se caso você utilizar o software só em programações ou opções específicas, né, em horas específicas, então desmarca para não pesar a máquina. Então, Next, Install. Agora ele vai instalar. Aqui vamos em avançar. Nessa tela aqui ele vai instalar o BDE. É só avançar. O caminho também vamos deixar esse mesmo. É muito rápido e é só concluir. Agora ele vai instalar o drive do dispositivo. Vamos em avançar, instalar e concluir. Agora, se vocês não tiverem aí o Microsoft Visual C++, ele vai pedir para instalar, reparar ou atualizar. Então, nesse caso, eu só vou pedir para ele reparar aqui no meu e agora é só aguardar. Isso vai demorar um tempo. Aí depende da situação da máquina de vocês, pode nem aparecer esse aviso. Mas se aparecer, é só confirmar e aguardar ele executar. Aqui já foi, fechamos. Ele está perguntando se eu quero executar o CTI. Primeiro eu vou desmarcar isso aqui e vou terminar a instalação. Podemos fechar. E ele já criou um atalho para a gente aqui na máquina. Vamos dar 2 cliques. E ele já carregou essas duas telas. Essa primeira é só um aviso das melhorias em relação às versões anteriores, né? O que mudou. Enfim, isso aqui você pode vir aqui, ó, desmarcar para ele não mostrar inicialmente e dar um OK. Na próxima vez ele já não vai mostrar mais. E esse é o software.
Antes de eu mexer aqui nas configurações dele e mostrar as opções, eu vou mostrar quais são os cabos necessários para a gente conectar o computador à central. Na questão de cabo, basicamente 2 cabos. Por quê? Primeiro, esse cabinho ou adaptador, que tem esse outro também que é curtinho. O que acontece? A maioria das centrais, tanto condominiais como PABX, independente do fabricante, Intelbras, Leucotron, HDL, JFL, todas as centrais elas se comunicam com um computador de forma serial, que é o protocolo RS-232, que é chamado. Por que elas utilizam esse protocolo apesar dele ser antigo? Porque ele é muito barato de se implementar nas centrais. Reduz bastante o custo por parte do fabricante. Então eles utilizam muito. A maioria das centrais que não são IPs, elas se comunicam de forma serial. Porém, surge um problema grave. Os computadores mais novos, isso, tanto os gabinetes que o pessoal chama de CPU, como os notebooks, não vêm mais com essa porta padrão, com o hardware necessário para comunicação serial. Então existe no mercado esses cabinhos conversores de USB para serial. Eu tenho esses que são bem baratinhos, você encontra em qualquer loja de informática, inclusive na internet, Mercado Livre, Shopee. Tem outros também, eu uso esse porque é o mais barato, eu compro bastante, eu sempre tenho, porque eu utilizo bastante nas minhas manutenções. E esses cabinhos também dá para você utilizar para outros dispositivos, microcontroladores, controladores de acesso, relógio ponto. Enfim, todo dispositivo que precisa de comunicação serial você pode utilizar, porque é o mesmo, ele não é exclusivo para as centrais. Então a gente precisa desse recurso aqui de hardware para poder emular ou criar uma porta serial através de uma USB. Depois de ter os conversores, precisamos do cabinho serial. Esse cabinho, inclusive, eu tenho um vídeo no canal que eu ensino como fazer esse cabinho, muito barato, apenas um cabinho de 3 vias, um conector DB9 fêmea que você compra em qualquer loja de informática, 3 garrinhas jacaré. Por que eu uso as garrinhas jacaré? Porque você consegue morder os terminais da central, por exemplo, então ele fica preso, não fica dando mau contato e pode ser universal, você pode usar com qualquer outro equipamento, você pode adaptar alguns fiozinhos, alguns terminais e espetar. Então um cabinho de baixo custo, fácil de fazer, que eu vou deixar o link aqui. E esse aqui também é compatível com vários tipos de equipamento, todos eles que utilizam GND, transmissão e recepção, é compatível esse mesmo cabinho. Porém, então, como a gente percebe que ele precisa de uma conexão física com o computador. Como não existe, precisamos usar então esses adaptadores. Então isso seria a parte de cabo de ligação física do computador com a central. Agora eu vou demonstrar como é que é a situação no computador quando utilizamos isso aqui para criar uma porta COM, o LPT, como é chamado, a porta de comunicação serial. Então, pessoal, aqui na máquina a gente vai em este computador, com o lado direito do mouse, em gerenciar. Nessa tela que vai abrir, vamos na opção gerenciador de dispositivos. Perceba que aqui não há nada de porta COM ou LPT. Eu vou escolher qualquer uma das portas USB da máquina e vou espetar o conversor. Perceba que o sistema reconheceu, porém, olha só, USB 2.0 ser de serial, e ele está com um ponto aqui de exclamação, né? Ele não reconheceu ainda como porta COM. Então eu estou partindo do princípio que vocês não possuem o driver do conversor instalado. Eu vou deixar o link para download da pastinha do driver desses cabos aqui, mas quando vocês compram ele já vem com um CD. Então a gente pode vir aqui em cima dele com o lado direito do mouse em atualizar driver. Há duas opções aqui: pesquisar drivers automaticamente e procurar drivers no meu computador. Vocês vão fazer o download da pastinha e ela vai para a pasta downloads. Então vamos selecionar aqui, vamos vir aqui em procurar e vamos só selecionar a opção download. Perceba que ele já apareceu, essa mesma pastinha que vocês vão fazer o download aí. Só vou selecionar ela, dar um OK e um avançar. Ele vai instalar. Ele pode até dar um erro aqui, mas nesse caso ó, ele não deu erro. O Windows terminou de instalar os drivers para esse dispositivo. Mas se der algum erro aí para vocês, não se preocupem. É só fechar. E olha só o que apareceu aqui para mim. Portas COM e LPT. USB serial CH340 COM 7. Se der o erro para vocês, vocês vão simplesmente retirar da porta USB e espetar novamente. E ele já vai aparecer normal para vocês. Olha só, então aqui apareceu o COM 7. Eu vou retirar ele daqui e vou espetar em outra USB. Ele atualizou, ele sumiu aqui. Agora eu vou escolher então outra USB aqui no outro lado da máquina. E veja que ele já reconheceu aqui, ó, porém apareceu como COM 8. Então sempre que a gente mudar de porta USB na máquina, ele vai mudar o nome
ou o número da porta COM. Porém, ele não vai mais pedir para instalar o driver. Uma vez instalado, ele vai funcionar em qualquer porta USB, porém vai mudar o número da porta. Uma vez a porta USB serial tudo ok, estou com o software aberto novamente, veja que ele está aparecendo aqui desconectado. Primeira coisa, eu vim aqui em configuração, na parte de comunicação, e olha só, aqui na porta não apareceu nada. Então eu venho aqui e seleciono aquela porta, ou com 7, ou com 8, ou com número 2, com 3, enfim, o número que aparecer para vocês, eu dou um ok. Esse baud rate é muito importante, ele deve estar em 4.800. Então se porventura aparecer em 9.600 aí, eu vou ali de novo, comunicação. Se ele estiver aqui ó, em 9.600, vocês devem mudar para 4.800 e dar um ok. Então é só isso que precisa fazer. Configuração, comunicação, seleciona o número da porta, porque a comunicação vai ser serial, não vai ser via rede, que esse via rede não tem nessa central padrão, você tem que comprar uma placa separada, então é via serial. Seleciona o número da porta COM, que ele vai aparecer ali conforme eu mostrei, com 7, com 8 ou qualquer outro número, e muda para 4.800. E só isso. Então agora eu vou mostrar como fazer a conexão do cabo serial com esse adaptador. Então aqui agora é só espetar esse cabo aqui. Ele só vai encaixar de uma forma, não tem como você encaixar errado, beleza. Agora precisamos levar essa outra ponta até na central telefônica, que é o que eu vou mostrar agora. Eu vou usar como exemplo essa central flex, e aqui ela está aberta. Essas aqui são as placas de ramais, aqui é a placa CPU, temos a fonte de alimentação, e lá embaixo temos a placa base. Então, há dois lugares que a gente pode conectar o nosso cabinho serial. O primeiro seria na placa CPU, vou desligar ela, desliguei, vou retirar a CPU aqui. E ela tem aqui ó, um conector, está na serigrafia TX2, RX2 e GND. Então uma das opções seria vir aqui na própria placa CPU da central e morder com as garrinhas de jacaré. O GND então é o negativo, o RX da central é o cabo TX serial que vem lá do computador. E o TX da central é o RX que veio do computador. Então seria isso. Porém, eu acho muito pouco espaço aqui e em campo é ruim de você conectar aqui. Começa a fechar curto nas garrinhas de jacaré. Não vai danificar a central, mas não vai comunicar, não vai funcionar a comunicação. Então eu não gosto de usar essa comunicação serial aqui da placa CPU. Onde que eu gosto de conectar? Eu vou demonstrar. Vou ligar primeiro a CPU novamente no local. Ok, já posso até ligar a central novamente. E olha só aqui na lateral da central. Essa aqui está na bancada, né? Temos 3 conexões nessa lateral. E olha só o tamanho dos terminais aqui, ó. Tanto que é melhor para você trabalhar. O primeiro, está escrito TI, seria para você ligar um TI inteligente nessa central. Ela aceita até 2. Então tem que tomar muito cuidado. Porque se olharmos aqui na serigrafia, ele vai aparecer lá o TX2 mais 12 e GND. Esse 12 volts é para alimentar o TI. Então a gente pode queimar o cabo ou até mesmo a porta USB do computador. Então não podemos usar esse conector TI de nenhuma dos modelos dessas centrais da HDL. E temos o conector 2, está escrito CTI. Esse é o mesmo que tem na CPU. Então veja lá, temos TX2, RX2 e GND. Então é esse que a gente vai utilizar obrigatoriamente. E aqui embaixo nós temos TX1, RX1 e GND. Esse aqui seria para bilhetagem. Ou ligar uma impressora, ou ligar o sistema de bilhetagem no computador, que também vai se comunicar de forma serial, mas esse é para bilhetagem. Então é aqui onde diz CTI. Se usarmos aqui no TI, vamos queimar. Aqui na bilhetagem não, mas devemos tomar muito cuidado. Então usamos esse conector do meio aqui. E olha só o tanto que é simples a ligação com esse cabinho. Eu separei por cores o cabinho, como eu mostro no vídeo, para ficar melhor de eu identificar. Então o amarelo é o RX, o vermelho é o TX e o marrom é o GND. Então eles têm que ficar inversamente polarizados. Ou seja, o TX do cabo vai no RX da central, o RX do cabo vai no TX da central. E o GND é o GND, que é o ground, o comum, é o mesmo para todos. Então o primeiro terminal lá é o TX2. Então eu vou pegar o RX, que no meu caso aqui é na corzinha amarela, e vou morder aquele conector lá. O único cuidado que a gente deve ter é para as garrinhas de jacaré não ficarem curtas. O segundo, ou do meio, é o RX2. Então eu vou pôr o meu TX do meu cabinho aqui. E agora o GND, que é o comum, ou negativo, ou massa, ou referência.
morder ali. Só devo me certificar aqui que eles não estão em curto. Eu não sei se é possível ver bem aí, mas eles não estão em curto. Com a distância bem bacana ali. Se tu quiser providenciar um outro terminal diferente, ou enrolar uns fiozinhos e morder fora também, pode. Da forma que achar mais fácil aí e conveniente. Então já está feita a conexão física do computador com a central. Uma vez feito as configurações ali da comunicação e conectado fisicamente, a gente vem aqui em PABX, conectar. E olha só, ele vai aparecer dois avisos aqui pra gente. Primeiro, CTI conectado ao PABX com sucesso. PABX HDL72P, que é a central que eu tenho aqui, e a versão 3.08, CTI+. Eu dou um OK. O segundo, ele vai dizer o seguinte: o CTI não está corretamente instalado no PABX. Isto pode fazer com que o CTI não funcione corretamente. Para reinstalar o CTI em um ramal do PABX, vá até o menu Configuração e clique em Instalação. Esse aviso é só dar um OK. Depois eu vou demonstrar como resolver isso aqui, se precisa ou não até resolver. Damos um OK e já estamos conectados. Se ele não conectar, que ele der algum erro aqui, ou desconectar, é porque a gente ligou o cabinho invertido. Eu vou demonstrar ali na central. Olha só, eu vou inverter o TX pelo RX. Isso não vai queimar a central, nem o conversor. Porém, eles não vão conseguir se conversar. Inverti, agora vou voltar ao software. Se eu vier aqui novamente no software e tentar conectar, ele vai tentar, ó, tá esperando, ele tá tentando encontrar a central aqui, ó. Ele tá tentando mandar informação e ver se ele recebe alguma coisa. E depois de um tempo ele vai dizer: erro de comunicação serial /rede, não foi possível estabelecer uma comunicação. Verifique as suas configurações de comunicação. Deseja efetuar uma nova tentativa? Não. CTI desconectado do PABX. Ok. Então, se a primeira vez aparecer esse erro aí, é só vocês voltar os cabos ao normal. Ok. Agora acertado ali a polaridade, PABX conectar, ok e ok, já está conectado. Pode dar alguns outros erros aqui, pessoal. Para resolver esses outros eventuais erros que podem ou não aparecer aí, a gente vem aqui no ícone com o lado direito do mouse em cima, propriedades, e vamos no modo de compatibilidade. Vamos marcar aqui e podemos, por exemplo, selecionar o Windows 7 ou até mesmo o XP e executar este programa como administrador. Ok? Então isso é só se eventualmente dar um ou outro erro. Caso contrário, é só vir em conectar. Conectou. Ok. Então o primeiro passo, o que a gente faz? Uma vez estabelecida a comunicação, é uma boa prática salvar um backup dessa central, salvar a programação dela. A gente obrigatoriamente tem que vir aqui em PABX, receber as programações. E olha só, ele já está recebendo. Sempre devemos fazer isso em todos os nossos clientes. Se eventualmente der problema na central, tiver que trocar a CPU ou qualquer outro problema, já temos todas as programações recebidas. Agora ele recebeu, eu dou um OK, eu venho aqui em arquivo, salvar como, eu vou selecionar a área de trabalho aqui. E eu vou dar um nome, por exemplo. Nesse caso, eu vou salvar como YouTube. Eu vou pôr a data de qualquer data, por exemplo, 01/01/01. Foi o último dia que você fez o backup. Eu dou um salvar. Deseja que o arquivo salvo seja o arquivo de configuração padrão? Não, pessoal, porque sempre que você abrir a central, ele vai abrir com esse arquivo. Então isso pode dar erro. Já aconteceu comigo de dar problema. O arquivo será automaticamente aberto na inicialização. Então vamos selecionar não. Vamos minimizar aqui e olha só aqui o ícone dele, muito parecido com o ícone do CTI, né? É porque a extensão dele é .pax, o Windows já sabe que é o CTI que abre então esse tipo de arquivo. Então ele já está salvo aqui. Você deve fazer isso para todos os seus clientes. Então, pessoal, independente se vamos fazer o backup ou não, a primeira vez que nós conectamos na central, nós devemos receber as programações, qualquer cliente. Uma vez recebidas, a gente pode vir aqui em PABX, programações. E aqui nós temos acesso às programações da central. Então veja que ele já abriu aqui para mim, ó, HDL72P. Então esse é o modelo da central. Há outros modelos aqui, ó, a Centrix, que é bem comum, 152P, enfim, todas elas, né? Aqui a gente altera o perfil, condomínio, hotel, comercial ou residencial. Essa central é de condomínio. Se há troncos, o número de ramais, podemos vir aqui na aba configurar. Aqui nós devemos dizer para ela qual é os tipos de placa. Aqui, veja bem. Então aqui eu não vou fazer nada a princípio. Podemos vir aqui em gerais. Olha, ramal do síndico, tempo de flash, ramal programador,
Então aqui a gente tem uma série de programações. Uma bem interessante é a questão das tabelas. Então veja que nós temos lá desde a primeira placa, que é os números que vem de fábrica, né? 200, 201, enfim, até o último, 239. Então aqui ainda é programado a numeração, ou seja, o primeiro ramal da central está como 800, o 201 como 201, 202, 202. Mas veja que aqui no 206 ele já pula para 301, que é o número dos apartamentos. Então essa opção a gente vai utilizar bastante, que é onde a gente vai transformar os números que vêm de fábrica ou número fixo nos números lógicos, né? Ou os números dos apartamentos, dependendo da necessidade de cada cliente. E aqui, se existir blocos, dá para você programar tudo por aqui, certo? É bem mais prático do que fazer via teclado lá no aparelho, entrando em programação e fazendo toda aquela sequência de dígitos. Muito mais prático e rápido e fácil de você tirar defeito. E aqui tem todas as outras programações, por exemplo, volume do toque. Aqui, no caso de você estar programando os porteiros, que são os F12 e F20, você pode dizer, por exemplo, no modo 1, qual é o tipo de acionamento? Modo pulsado, pulso único, pulso portão, modo contínuo. Ou seja, aqui você define conforme vai ser, como que vai ser a saída 1 e a saída 2. Se tu vai ligar numa fechadura, por exemplo, C90 ou num portão, é diferente a saída. A botoeira, o que que ela abre? A saída 1, a saída 2 ou ambos, ou está bloqueada. Então tudo você pode fazer por aqui, tá vendo? Isso é muito interessante. Outro detalhe interessante aqui é o bloqueio ou liberação de fechaduras por horário, tanto por apartamento como por senhas. Quando você tem aqueles porteiros que tem o LCD, aqueles porteiros externos, você pode alterar as strings aqui que vai aparecer, olha só, que legal. Então a mensagem lá, por exemplo, o nome do condomínio, enfim, você pode dizer qual é o porteiro e as strings estão aqui. E é só enviar para ele. Outra coisa, quando há troncos, onde ele vai tocar, nesse caso não tem, o SD card, enfim, aqui tá todas as programações praticamente da central. Aqui você pode alterar todas as programações, a senha de programação, se caso você perdeu ou a pessoa que dava manutenção antes alterou, você tem como recuperar por aqui. Grupos dos atendedores, no caso de PBX com telefonia, né? Acessórios, placa de chip de voz, né? Placas de serviços, placas de vídeo, tudo aqui você pode programar. RFID, no caso de os porteiros lá ter o leitor, né? Esses mais novos, por exemplo, eu teve alguns vídeos aqui do F20 que está substituindo os F12. Então eles têm leitores de tags, tem Bluetooth e toda a programação que você altera, você pode vir aqui em enviar. Ele não altera automaticamente. Por exemplo, eu posso vir aqui em tabelas e alterar o número desse apartamento aqui, ó. Por exemplo, posso dizer para ele que ele vai ser o 3303. Dou um OK e venho aqui em enviar. Então ele vai mandar e logo em seguida ela já vai receber a programação novamente. Olha só. Aí, veja bem, nós salvamos um backup ali. Aí agora ele já alterou a programação. Nós teríamos que fazer outro backup atualizado, porque agora nós mudamos o número de um apartamento. Então aquele backup que eu fiz como exemplo, se fôssemos carregar para a central, ele já daria esse problema desse número de apartamento específico. Qualquer outra coisa que eu alterei aqui sem querer. Então teríamos que fazer outro backup, certo? Desse mesmo cliente. Então veja só, aqui já está alterado, ó, 3303. Mas a cereja do bolo, que há de melhor para gente em campo, eu vou mostrar agora, que é o CTI. Tem esse ícone desse aparelhinho, a gente seleciona ele e olha só. Primeiro devemos receber a programação. Então, uma vez recebido e conectado, a gente abre ele e olha só. Ele nos mostra aqui o número dos apartamentos. Até aí tudo bem. Então, imagine a seguinte situação. Tem um condomínio que tem 10 blocos. Cada bloco tem um porteiro e mais os porteiros da entrada. E você não conhece a infra, não tem nada mapeado. Como descobrir? Você vai precisar de ajuda de alguém e pede para essa pessoa ir lá nesses porteiros ou nos apartamentos e ocupar o telefone. Eu vou demonstrar aqui. Imaginemos a seguinte situação. Eu tenho esse porteiro, um F20, e um telefone aqui representando um apartamento qualquer. E eu não sei o número nem do porteiro e muito menos do apartamento. Então, olhe só, se eu ocupar ele e digitar qualquer número aqui, por exemplo, 100. Veja que já acendeu o primeiro 207 e está chamando aqui o apartamento 100. Olha só, ele ficou vermelho e está vermelho que está ocupado. Se eu desligar aqui, parou de chamar o 100 e desligou o vermelho. Então eu já sei que esse porteiro é o de número 217. Então imagine que esse é o da entrada, é o principal. Então eu já descobri qual é o número dele. Agora eu preciso saber o número desse carinha aqui. Eu só vou retirá-lo do gancho. E olha só, já acendeu o número 800. Então eu sei que ele é o número 800. Se eu vier aqui no porteiro e digitar 800... ele já chamou, já tocou, eu posso atender.
alô, já estou em conversação. Então veja o tanto que é fácil. Imagine a seguinte situação lá, você pegou um PABX, não tem nada identificado e está trocado algumas fiações, ou você precisa fazer uma substituição de central, tem que mapear a rede para você pôr um outro fabricante, por exemplo, a Intelbras. Você só vai nos apartamentos, manda alguém ocupar lá, ou chama no apartamento X, vê quem é que atende e vai anotando. Ou simplesmente pode ir na central e fazer isso. Aqui na central a gente pode vir com um badisco, ligando o badisco em cada posição de ramal aqui, e ele vai mostrando ali no software quem é quem. Então veja, se eu vir aqui nessa extremidade dessa placa e fechar com a chavezinha aqui, ó, por exemplo, um curto nos dois terminais, veja que acendeu o apartamento 605. Então, pela lógica, esse aqui deve ser o 604. E está certo, está correto. Mas perceba que nessa primeira posição está o ramal 800 e aqui no meio está o porteiro. Essa central era de um cliente que foi retirado, não foi eu que programei, foi instalado uma Intelbras lá no local e essa era a programação que estava na central. O meu padrão que eu gosto, eu utilizo a primeira placa sempre para os porteiros, independente do número de porteiro, eles começam aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro, a quantidade que for preciso, depois escritório ou portaria, no caso quando há alguma pessoa lá que fica direto atendendo, né, o porteiro pessoa, depois salão de festas ou escritório, aí os apartamentos. Eu faço essa sequência padrão nas minhas instalações. Então veja que essa pessoa instalou o porteiro aqui no meio da segunda placa. Provavelmente alguém ligou lá, depois de ligado, sem identificação, ele foi só testando e ao invés de vir e corrigir isso, ele só manteve do jeito que estava e deu boa. O problema é quando alguém que não conhece a infra vai lá para poder fazer uma manutenção. Imagine sem um software, como é que você vai identificar? Aqui ainda tem poucos ramais. Agora imagine uma central maior ou a central está totalmente completa. Mesmo assim já é ruim de você identificar, então sem a ajuda do software, por isso que esse software é tão útil em campo. E aquela segunda mensagem que aparece sempre é porque a gente pode cadastrar um ramal específico da central para ser o ramal principal do CTI. Quando há uma pessoa operando ele, você pode cadastrar um ramal para você originar a ligação por aqui. Então, como que a gente procede? Para não ficar dando aquele erro. Podemos fechar aqui, a gente vem em configuração, instalação, ele vai dizer estado do CTI não instalado. Então, vamos aqui em instalar. Ele vai nos dizer, para instalar o CTI em um ramal, você deve retirar o ramal desejado do gancho e discar no mesmo o código Jogo da Velha 91, aguardando a confirmação da instalação. Para demonstrar aqui, eu vou pegar esse mesmo do exemplo e vou digitar Jogo da Velha 91. Ele deu 2 bips, ficou vermelho aqui, ó, e agora ele está instalando. Posso pôr no gancho, ele vai dar esse aviso. Confirma a instalação do CTI no ramal 800? Sim. CTI instalado. Dou um OK. Posso vir aqui desconectar? OK. Vou fechar o software. Deseja realmente sair? Sim. Existem alterações não salva, deseja salvá-las? Eu vou salvar, para demonstrar aqui, naquele mesmo arquivo que a gente salvou ali. YouTube 01, dou 2 cliques. Deseja que o arquivo salvo seja o arquivo de configuração padrão? Não. Fechei o software. Vou abri-lo novamente. Vou aqui em PABX, conectar e veja que ele só deu um aviso agora, indicando que o PABX conectou com sucesso. Não apareceu aquele outro segundo aviso, porque o nosso CTI já está configurado e instalado normalmente. Se eu quiser chamar, por exemplo, aqui para o 217, ele diz, ó, para usar o teclado virtual, o ramal do CTI precisa estar fora do gancho. Então eu vou dar um OK, vou retirar do gancho e digito aqui 217. Ó, já chamou, atendeu? Já estou em conversação. Então nesse caso é quando há alguma pessoa operando direto o software, ela pode ter um headset, um telefone de cabeça e ela pode digitar por aqui mesmo. Então por isso que eu falei que isso aqui pra gente em campo é pouco usual. É mais usual quando se há alguém operando o PABX. Então essa opção é a que a gente vai mais utilizar em campo para poder resolver problemas de rede, de apartamento, de ligação errada, apartamento trocado, no caso de atualização de central, para você poder mapear a rede. Há outras opções aqui também de configuração, ferramenta, relatórios, tarifação, né? Você pode atualizar firmware tanto da central como dos porteiros por aqui. Você vai ver que tem uma série de opções aqui de coisas para atualizar firmware, vídeo porteiros, enfim, aqui é para a parte de atualização de firmware. Eu vou fazer um outro vídeo para esse vídeo não se estender muito, de atualização de
de firmware, mas não vai ser hoje. Aqui em arquivo a gente pode salvar ou abrir os arquivos que a gente tem de backup para carregar dos nossos clientes, como eu falei um pouco antes. É uma boa prática de manutenção a gente ter sempre salvo o backup de cada cliente. Numa emergência você pode resetar a central, trocar uma placa, que você tem todo salvo ali, não vai ter problema depois. Usuários, cadastro de usuários, agenda, CFTV quando tem, as placas de vídeo, por exemplo. Outra coisa legal é melodias personalizadas. Ele vem com um piano aqui, ó. E a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, abrir. Ele vem com uma série de músicas aqui. Por exemplo, músicas dos anos 90. Ó, Aerosmith. Então a gente vem aqui em converter. Pode dar um play. Eu vou parar. Você pode alterar isso. Pode abrir outra, por exemplo, Bob Marley, Bon Jovi. Olha só. Guns N' Roses. Viva ou deixe morrer. Vamos ver. Vamos converter. E vamos ouvir. Bom, na verdade eu nunca usei isso aqui, pessoal. Eu só brincava com esse piano aqui. Daí perdeu a graça. Nunca utilizei isso aqui na prática, mas tem essa opção. Se alguém quiser arriscar criar umas músicas aí, à vontade. E seria isso sobre esse software, pessoal, para não se alongar muito. Então a gente só tem que fazer a instalação dele, dizer aqui qual é a porta, por exemplo, que ele vai se comunicar, a velocidade do baud rate, conectar ou desconectar, receber as programações. Aqui estão as programações para se alterar, né? Tá tudo aqui, ó, bem fácil, intuitivo. Aí o terminal CTI, que isso aqui é muito útil em campo, até por isso que eu estou fazendo o vídeo. Eu mostrei um outro vídeo há uns dias atrás aí, de uma situação que eu precisei dele na prática. Eu vou deixar o link na descrição, que foi onde me deu a ideia de fazer o vídeo, num cliente novo, um condomínio grande, que não tinha como eu saber qual era a saída do apartamento X lá. Até eu vou deixar o link ali na descrição e vocês assistam, por favor. Então, por isso me deu a ideia de fazer esse vídeo, tá bom, pessoal? Para não se alongar mais, o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar ele por aqui. Qualquer dúvida deixa nos comentários, tá bom, pessoal? E é bem tranquilo de se mexer com esse software, muito fácil e intuitivo, tá bom? Peço aí que dê o like e se inscreva no canal para ajudar. Muito obrigado e até um próximo vídeo.